Olá! No programa de hoje vamos conversar sobre a discussão crítica e histórica das questões de gênero na escola. Vamos falar sobre o papel da escola para a reflexão dos conflitos quando o assunto é gênero e sexualidade. Para conversar sobre esses temas, o Nós da Educação apresenta a professora Guacira Lopes Louro, doutora em Educação pela Universidade de Campinas, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fundadora pesquisadora do Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no Nós da Educação. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Professora, como que começou o seu interesse pelo tema gênero? Olha, eu devo dizer que talvez tenha começado como de outras pessoas. Eu sou professora da Universidade Federal no curso de Pedagogia. Então, depois que eu me formei, fiz concurso para a universidade, eu trabalhava com História da Educação. E tinha aquelas classes imensas, cheias de mulheres. E os livros que eu tinha para trabalhar falavam de uma história da educação onde as mulheres estavam completamente escondidas. Na verdade, a nossa história oficial, seja de educação, seja de o que for, é uma história escrita no masculino. Então, eu comecei a me interessar em saber onde é que estavam as mulheres, que normalmente estavam nas notas de rodapé nos textos, né? Foi aí que eu comecei a estudar, a me interessar primeiro a estudar a mulher na história e, pouco a pouco, entrando no campo dos estudos feministas, trabalhar com gênero. Então, foi por aí que eu comecei, pela necessidade mesmo. Como que nós podemos compreender hoje esse conceito? Bem, esse é um conceito que ele surgiu dentro do próprio campo feminista, né? Eu acho que vale a pena dizer que esse campo de estudos feministas é um campo de estudos que está muito, muito articulado com o movimento social das mulheres. E o movimento feminista, embora tenha pipocado em vários momentos, ele se instala praticamente no final dos anos 60 para cá, né? E dentro desse movimento, um dos pontos que a gente via muito forte é a ideia assim, de explicar as condições subordinadas da mulher ou inferiores da mulher na sociedade, sempre por questões ligadas à sua natureza, à biologia, etc, etc. Então, as próprias militantes feministas e as estudiosas feministas estão convencidas de que a questão não é da biologia, a questão é uma questão social. E daí surge o conceito de gênero, exatamente para chamar atenção para o caráter fundamentalmente social das diferenças que se percebem entre homens e mulheres. Quer dizer, para chamar atenção para o quanto o feminino e o masculino são socialmente produzidos. Tirando, não é negando a biologia, mas é chamando a atenção de que é o social que importa. Então, é um conceito que surgiu muito ligado à luta feminista, mas é um conceito teórico, é um conceito dos estudos feministas que estão vinculados ao movimento feminista. Professora, o gênero pode ser entendido, então, de uma forma mais plural? Bem, o conceito é curioso, porque esse conceito, quando surge, ele está muito ligado para mostrar essa polaridade entre masculino e feminino. Mas justamente a pretensão do conceito, na medida em que ele vai sendo mais trabalhado, teoricamente, é mostrar que existem muitas formas de ser feminina e muitas formas de ser masculina. Então, nesse sentido, que eu acho que a gente pode falar em plural, sim, porque é a ideia de que há uma pluralidade de mulheres e pluralidade de homens e que as relações são mais complexas do que homem dominante e mulher dominada. Então, é um conceito que realmente torna um pouco mais complexa a análise das relações entre homens e mulheres. Professora, na escola, em quais disciplinas é possível abordar o conceito de gênero? Bem, aí eu acho que posso dizer que é em qualquer disciplina. Na verdade, de uns tempos para cá, na verdade, essa questão de educação sexual, de preocupações com gênero, ela tem aparecido na educação brasileira, tem épocas que aparece e épocas que desaparece. E mais recentemente, como ela ressurgiu, muitas escolas colocam isso no campo da biologia, colocam para as aulas de ciências ou de biologia. Eu acho que, é interessante, mas certamente gênero pode ser tratado em qualquer disciplina. Porque como nós estamos referindo a essas questões sociais, então se é social, em qualquer circunstância isso pode acontecer. Vamos pensar assim, por exemplo, um professor de matemática, a gente pode pensar no tipo da matéria assim que não tem nada a ver. Tem a ver.
que tipo de problema que coloca, que tipo de questão que coloca. Aquelas coisas muito tradicionais, o menino estava com 3 bolinhas, não sei o quê, a garota foi brincar com as bonecas e tal. Aquelas repetições que a gente faz constantemente dos lugares sociais super tradicionais de homens e de mulheres, isso, eu estou falando aqui com criança pequena, isso é alguma coisa que pode ser perturbada em qualquer disciplina que esteja trabalhando, né? O que eu falei inicialmente a respeito da minha vida, por exemplo, como professora de história, mostrar as mulheres que foram escondidas da história, quer dizer, não só as, tipo, heroínas, mas assim, onde é que estavam as mulheres enquanto estavam acontecendo as guerras? O que é que elas estavam fazendo? Por exemplo, pensando bem na área de história, assim, o 20 de setembro, eu gaúcha tenho que me lembrar do 20 de setembro, Revolução Farroupilha, onde, diga-se passagem, uma história como a história do Rio Grande do Sul, onde se dá enorme destaque aos que os homens fizeram, aos feitos masculinos. Onde estavam as mulheres? É interessante quando a gente vai fazer uma análise e vai verificar que as mulheres ficaram segurando as pontas, em bom português, das fazendas, tomando conta dos trabalhadores que estavam nas fazendas, enfim, fazendo uma série de atividades que tem a ver com todo o suportar da continuidade da sociedade, né? Então, há muitas, eu pensei agora na história, falei em matemática, mas a gente pode pensar, isso pode ser feito por quem está trabalhando com linguagem, pode ser trabalhado na educação física, questões, por exemplo, a tradicional organização de filas de meninos e filas de meninas, de atividades distintas, de atividades diferentes de educação física para garotos e garotas, tudo isso são perturbar um pouco isso, desmanchar o que é tradicional, o que está absolutamente, assim, quase que cristalizado como sendo lugar de homem, lugar de mulher, é alguma coisa que qualquer um de nós pode fazer. Então, uma professora ou um professor de qualquer disciplina pode mexer com isso, né? E quando você coloca esses exemplos, professora, isso acontece ainda hoje? Bom, na verdade, como nós vivemos mergulhados nessa sociedade, nós somos pessoas de muitos jeitos, né? É muito comum, quando a gente fala com professoras, às vezes ter uma certa reclamação, como se as professoras decidissem fazer grandes novidades e a família fosse mais conservadora. Nem sempre é assim. Às vezes as famílias até têm um ambiente familiar que favorece a meninos e meninas brincarem juntos, brincarem com aqueles tipos de brinquedos que não são os marcados por gênero, ou seja, garotos brincarem de casinha, meninas jogarem bola. Às vezes isso é permitido de fazer em casa, é feito bem em casa, e a escola é mais tradicional. Então, efetivamente, a gente encontra de tudo. Eu acho que as escolas estão mudando. Eu sou bastante otimista, eu tenho uma visão que essas questões estão começando a ser mais arejadas na escola. Mas é evidente que há redutos e há setores que ainda se pautam pelo tradicional. E não dá para esquecer que todas as questões que nós estamos falando, de gênero ou de sexualidade, são questões que têm muito a ver com a nossa formação. Então, efetivamente, às vezes aparece o nosso jeito de ser, aquele jeito que a gente foi educada, que a avó dizia que não era para fazer isso, que a mãe dizia que menino não vai na rua. Então, há algumas coisas que quando nós vemos, de repente, nós estamos repetindo. E eu acho que é isso que, quando a gente é professora, a gente tem que estar antenada. A gente tem que dar um jeito de ficar um pouquinho mais alerta para se dar conta que o mundo mudou, que as mulheres estão nos espaços públicos. Envolve essa questão de tempo também. Sim, há toda uma mudança, né? E nós temos falado muito, e eu, claro, por falar com esses assuntos e dar muita atenção à questão das mulheres, enquanto as mulheres estão ocupando espaços públicos, mas nós temos que pensar também que os homens também estão ocupando espaços domésticos e que podem fazer isso com legitimidade. Não naquele tom assim de ajudar a mulher, não, de dividir com a mulher. Quer dizer, então, efetivamente, isso é uma coisa que começa na escola. Quer dizer, que tarefa se dá para o garoto ou para a garota em sala de aula, quer dizer, de ajudar a professora ou de, sei lá, arrumar uma cadeira. Quer dizer, a ideia assim de desmanchar um pouco essa impressão de que eles têm força e eles podem fazer determinadas tarefas. E elas são naturalmente cuidadosas, limpinhas, organizadas, o que também nem sempre é assim.
As meninas podem ser bagunceiras, os meninos podem ser organizados. Quer dizer, esse tipo de desmanchar um pouquinho essa dicotomia, essa polaridade do que é de homem e o que é de mulher, eu acho que é bem saudável, porque o mundo tá muito mudado. Né? E qual o percurso histórico da análise de gênero como um campo de conhecimento? Bem, eu acho que um pouquinho disso eu comecei a responder logo de início. Na verdade, como eu falei, ele surge dentro do movimento, ele era o melhor, não é que ele surge dentro do movimento feminista. O movimento feminista é como se fosse assim, é aquilo que empurra a reflexão em outros campos que não são só o da luta por melhores salários ou por questões especificamente mais práticas e de direitos. Né? Na verdade, quando as mulheres foram às ruas, quando o movimento feminista apareceu em público, que é, como eu disse, no final dos anos 60 em diante, muitas dessas mulheres eram também intelectuais, jornalistas, educadoras. Então, é como que o movimento contamina o campo intelectual, quer dizer, há uma estreita articulação entre o movimento social e o campo intelectual. E é nesse espaço que vai surgindo algumas reflexões teóricas, uma delas é de gênero. É um conceito que foi muito importante, porque ele deslocou a ênfase exclusiva nas mulheres. Eu acho que isso é um ponto interessante da gente marcar. Quer dizer, quando a gente falava só em mulher, estava pensando numa sujeita. Agora, quando nós falamos de gênero, nós falamos das relações entre homens e mulheres. Então, não só a feminilidade, mas a masculinidade começa a ser objeto de atenção e de estudo. Professora, diante dessa perspectiva, então, como pensar a masculinidade? Bom, isso é uma questão muito interessante, porque a masculinidade, eu acho que ficou mais tempo invisível do que a feminilidade. Uma vez que a história, a literatura, a ciência, ela se apresenta como se fosse neutra, mas ela foi pensada e produzida por homens. Então, de certa maneira, o masculino é o universal. Então, ou melhor, o universal é tido como o masculino, fica engolido aí, fica embutido. E com os estudos feministas, com o surgimento do conceito de gênero, ficou muito evidente que eu não consigo pensar o feminino sem pensar o masculino, porque a ideia é sempre assim, é feminino o que não é masculino, é masculino o que não é feminino. Então, efetivamente, tu começa a pensar em relação. E é isso que fez com que começassem os estudos sobre masculinidade. Já vale a pena contar que algumas feministas tiveram uma reação com isso. A ideia é assim, não, isso está escondendo aquela que é realmente a nossa preocupação, a mulher que esteve tanto tempo escondida na história. Mas as coisas foram mudando, teoricamente, surgiu também campo de estudos de masculinidade e atualmente muitas estudiosas, e eu me considero uma delas, trabalhamos com feminilidade e masculinidade. Quer dizer, é importante se dar conta que também a masculinidade é produzida ao longo da vida. Acho que tem uma frase que todo mundo conhece, que é a frase de Simone de Beauvoir, que diz que ninguém nasce mulher, faz-se mulher, quer dizer, a ideia se torna mulher. Quer dizer, a ideia de que a gente vai se fazendo mulher ao longo da vida. O sujeito vai se fazendo homem ao longo da vida também. Então, essa ideia de que o masculino também é construído, é produzido pela cultura, se ensina um jeito de ser masculino, que, aliás, é diferente de uma região para outra, de um lugar para outro. O homem é pensado como a norma, então, na nossa sociedade? Sim, sim. Porque se a gente for ler, na verdade, se tu fores ler um livro, assim, se for citar um livro na escola, normalmente assim, qual é o autor? A tua tendência é pensar que o autor é um homem. Na verbalização mesmo. Sempre. E a gente quando fala, bom, a nossa língua tem uma regra, né? Que se eu estiver falando em meninos e meninas, eu devo falar eles, quer dizer, uma das primeiras coisas que as crianças aprendem na escola, uma garota aprende no jardim da infância, que quando a professora disser, os alunos que terminarem a lição podem ir para o recreio, ela sabe que ela está envolvida. Agora, se eu disser, as alunas que terminarem a lição podem ir para o recreio, os garotos vão perguntar, e eu, professora, eu posso ir? Então, a própria língua esconde o feminino. Quer dizer, efetivamente, o masculino é a norma, é a regra. E isso é mais do que uma regra gramatical, isso aí é uma coisa cultural, é a referência. Né? Então, há algumas teorias, inclusive, que entendem a mulher como um sujeito em que falta algo. A própria ideia assim, de que a mulher como falta, né? Uma ideia
do masculino como o sujeito que é realmente a referência na cultura, né? Então, eu acho que é importante o fato de que todos esses campos de estudos que foram surgindo como estudos de gênero tenham chamado a atenção que o menino, rapaz, o homem, também é feito assim, é feito por tudo que se diz como é que ele deve ser, o que ele deve preferir, como é que ele deve se vestir, o que ele deve brincar, o que ele deve fazer como vida adulta e tal. Para meninos e para meninas, só que se dá dois caminhos bem distintos. Né? E de que forma a gente pode pensar a dominação nesse sentido do gênero? Isso é uma expressão muito frequente e se usava, e tem um autor famoso que usa uma expressão chamada dominação masculina, né? Se pensava, e algumas pessoas até ainda trabalham assim, com essa ideia de uma dominação, quer dizer, os homens dominantes, as mulheres dominadas. Efetivamente, se a gente pensar historicamente, por muito tempo as mulheres tiveram uma posição mais secundária. Agora, eu acho que muitas estudiosas, e eu me incluo nessas estudiosas, se dão conta de que gênero é uma das dimensões da nossa vida. Nós somos, ao mesmo tempo, muitas coisas. Nós não somos só mulheres, mas nós somos sujeitos de gênero, de raça, de classe, de nacionalidade, de religião, de idade, enfim. Então, essas coisas se combinam de um jeito complexo. Então, eu posso ter uma mulher, por exemplo, como chefiando uma grande fábrica. E ela pode ter um monte de operários. Eu vou dizer que ela é dominada? Não, aí ela é dominante. Pelo menos no ambiente de trabalho, ela vai ser ela a dominadora ou a dominante e eles dominados. Então, as relações de poder, elas são mais complexas do que de uma única direção. Não é só homem com poder, mulher sem poder. Eu acho que a gente pode entender que o poder, ele circula, ele é exercido por todos, de uma forma ou de outra, mas, sem dúvida, há alguns grupos sociais, as mulheres, os sujeitos negros, os homossexuais, que historicamente têm sofrido mais o poder do que exercido. Mas, efetivamente, falar assim, homem dominante, mulher dominada, eu acho que é simplificar demais, sabe? Nem sempre é assim. E, às vezes, o próprio espaço onde se é dominada é o espaço onde a gente resiste, onde a gente dá uma jogada, onde faz virar o jogo, né? Professora, que instrumentos no meio escolar colaboram para reproduzir os papéis de gênero? Bom, a gente pode dizer que é tudo, né? Normalmente, a gente pensa, na escola, a gente pensa nos livros, nas falas das professoras, ou enfim, das pessoas que estão na escola, sem dúvida, isso sim. Mas dá para pensar na arquitetura da escola, na organização dos espaços. Tudo isso ajuda a marcar lugares femininos e masculinos, a marcar as posições de meninos e meninas. Como, né? por exemplo, professora? Por exemplo, assim, eu dei um exemplo no bloco anterior e falei sobre a linguagem, né? O quanto a nossa linguagem esconde o feminino. Isso é uma das coisas que a gente pode ficar um pouquinho mais atenta, e agora até os políticos estão atentos em falar isso, né? Brasileiras e brasileiros, né? Ficar atentos em colocar o feminino na linguagem para ir colocando os dois um pouco mais igualados. O espaço da mulher, quem sabe? Sim, exatamente. Quer dizer, a colocação, a própria linguagem tem a ver com isso. Né? Agora, tu estás pensando assim, os meios que estão dentro da escola. Os livros didáticos, na verdade, tradicionalmente, os livros apresentavam muito marcados os papéis, muito tradicionais os papéis de homens e mulheres. Eu acho que os livros já estão começando a mudar um pouco isso. Quer dizer, o homem indo para casa, uma imagem típica de um livro escolar, o homem saindo com uma pastinha, dando um beijo, e a mulher na cozinha com as duas crianças servindo café. Isso é uma ilustração super tradicional de livro. Essas coisas estão mudando um bocado, né? O que levaria aquilo que a gente falou no primeiro bloco, do sentido de dominação. Sim, no sentido de que o provedor, o cara que sai para ganhar o dinheiro para sustentar a família é o homem, e que a mulher deve ficar com o âmbito doméstico. Se nós pensarmos na realidade da sociedade brasileira, isso não é bem assim. Quer dizer, a quantidade de lares que são sustentados por mulheres é imensa. E não precisamos pensar até nos lares que são só de mulheres, mas em quase todos os lares homens e mulheres trabalham fora e dentro de casa, né? Bom, mas ainda voltando para questões da escola, eu te falei em arquitetura. Eu queria dizer isso
pelo seguinte, quer dizer, há uma tendência, se observa nas pesquisas, o quanto os garotos ocupam o espaço do pátio, por exemplo, todo o pátio, e as meninas ficam num cantinho brincando. Isso é comum acontecer, né? Então, de novo, a coisa está posta assim e a gente poderia tentar subverter um pouco isso, né? Um outro aspecto que eu lembro, não sei se ainda estão assim as escolas, mas eu me lembro muito de escolas que os vestiários masculinos e femininos são bem diferentes. Quer dizer, o vestiário das meninas tem uma espécie assim de baiazinhas, né? uns fechadinhos, que sugerem que a menina vai trocar de roupa sem que as outras estejam vendo. Há uma ideia assim, a gente sugere que o pudor é uma coisa feminina. Enquanto que o chuveiro masculino, os meninos tomam banho todos juntos. Então, eu queria chamar a atenção assim, é que há muitas coisas, além do que é dito explicitamente, que está marcando os lugares de gênero. E que tradicionalmente foi de um jeito, agora está mudando um pouco e a gente pode ajudar a mudar mais. E nisso tudo, como ficam os brinquedos e as brincadeiras no meio escolar? Mais ou menos vão seguindo esses padrões, né? Eu sei que as escolinhas infantis agora têm tentado, tem, por exemplo, caixas de fantasias, tem locais de brinquedos variados onde tem bonecas e bolas, isso e aquilo, né? Porque de novo, se a gente talvez deixasse as crianças e censurasse menos as crianças, elas provavelmente brincariam juntas. E muitas vezes as meninas querem brincar de subir em árvore ou de jogar bola e os meninos querem brincar de alguma coisa dentro de casa, de casinha ou de boneco. E às vezes é uma palavra, uma censura, um olhar ou uma pergunta assim, mas Pedrinho, por que tu vai querer isso? Quer dizer, que já mostra que aquilo ali ele não devia de fazer, né? E se nós entrarmos numa loja de brinquedos, bom, é um inundar de cor-de-rosa no setor das meninas e carros e super-heróis no setor dos meninos. Né? Mais agressivos, brinquedos muito mais mesmo. agressivos. Então, isso vai construindo uma ideia de que o destino feminino é o casamento e a maternidade. E o destino masculino é alguma coisa ligada à força, à decisão, vamos dizer, à coragem, né? E, efetivamente, ambos têm que fazer as duas coisas. Nós estávamos conversando outro dia o quanto pode se esperar que um homem exerça uma paternidade, como se pede hoje, uma paternidade responsável, que saia que saia desde bebê, que troque fralda, que saia... Se foi impedido mexer em boneca e bebê quando pequeno. Quer dizer, a gente espera que as pessoas deem um salto subitamente, né? E efetivamente os brinquedos ainda parecem extremamente divididos. Então ainda hoje existe muito desse preconceito, tanto na escola como por parte das famílias? Existe. E eu acho que, eu tenho impressão, acho que dá para dizer que isso é pior com os meninos do que com as meninas. Né? A gente costuma dizer que o leque de possibilidades para ser mulher é mais amplo do que para ser homem, né? Na verdade, se uma garota quiser alguns brinquedos um pouco mais movimentados ou agitados, a gente só vai dizer que ela é muito sapeca. Mas se um menino quiser fazer um brinquedo de boneca, a tendência é da família e da escola a ver isso como um problema, a tentar, bom, nós temos que encaminhar para o psicólogo. E como lidar com isso, então, professora? Eu acho que uma das formas de lidar é o que vocês estão fazendo aqui. Quer dizer, eu acho que a gente tem que discutir isso mais, falar mais. As coisas estão se transformando muito. As formas de viver a família são múltiplas hoje, né? E as crianças têm muitos exemplos de mães e pais que exercitam atividades que tradicionalmente não eram as de homens e de mulheres, né? Então, eu acho que a única forma disso mudar é arejando como vocês estão fazendo hoje, conversando sobre esse assunto nas escolas e em casa, né? Professora, e de que forma a corporalidade é produzida no meio escolar? Efetivamente, quando a gente diz que o gênero é construído, ele é construído atitudes, gestos e o corpo, realmente o jeito de se colocar. Então, eu acho assim, algumas coisas que a gente nem dá muita atenção, mas repara como nós duas estamos sentadas aqui, perninhas cruzadas e tal, porque nos ensinaram que esse é o jeito de ser feminina e que mulher tem que sentar assim. Né? Então, efetivamente, o jeito de estar, o jeito de se postar, o corpo feminino
feminino e masculino, ele é produzido culturalmente, não só na escola, obviamente, na família, na mídia, em todos os espaços, né? Então, a escola também faz isso e disciplina os corpos. Mais obviamente, parece que a disciplina que mais cuida disso seria a educação física, mas não é só a educação física, ela é em todos os lugares, em todos os momentos. Um dos aspectos definidores importantes da escola, a gente percebe isso, a gente percebe claramente o que é um corpo escolarizado, quer dizer, um corpo que passou pela escola ou não, né? E nós tivemos possibilidade de passar um tempo na escola, a gente tem inclusive uma postura e uma capacidade, por exemplo, de ficar parado, fingir que está prestando atenção, porque às vezes a gente não está prestando atenção, mas a gente aprendeu a fazer de conta que está prestando atenção, que não é o mesmo de alguém que, por exemplo, nunca passou pelos bancos escolares e que, por exemplo, criou-se num espaço mais livre, todos os seus gestos são mais amplos, todo o jeito de estar do seu corpo é mais amplo, né? Então, eu estou aqui falando de um modo geral do corpo, mas esse corpo tem marcas do feminino e marcas do masculino. Eu lembrei em seguida da forma de sentar, mas são muitas outras, o gesticular, enfim, tudo de se postar. Isso é feito, é produzido na escola. E como que ocorre esse processo? É diferente do que se tinha antigamente? Eu acho que muitas coisas estão mudando, sem dúvida nenhuma, né? A gente não pode... Eu tenho feito estudos e reflexões muitas vezes com pessoas da minha faixa de idade, né? E eu tenho lembranças do meu tempo de escola. Então, uma das coisas que eu cheguei até a escrever sobre isso, eu estudei no Instituto de Educação de Porto Alegre, e o que era o nosso uniforme da época, um uniforme que tinha um laço que a gente devia de usar imediatamente no botão abaixo da gola, né? E que tinha que ficar ali o laço, né? A saia, tal, num local, num tamanho certo, tal. E era a época da mini saia. Então a gente saía da escola, enrolava a saia na cintura, desabotoava os botões, botava o laço mais abaixo. Quer dizer, toda uma ideia assim de que a escola meio que fazia alguma coisa para esconder qualquer tom de sensualidade. E a gente, que era adolescente, queria ficar sensual, né? Então, essas possibilidades que eu me lembro das subversões escolares que eu fazia alguns anos atrás, hoje talvez elas estejam mais liberadas. Acho que a escola, o tipo de vestimenta, o tipo até da forma de estar meninos e meninas na sala de aula são mais livres do que eram antes. Mas, evidentemente, continuam com marcas do que é masculino e o que é feminino, né? E as maneiras de se relacionar com o corpo, então, também mudaram? Acho que sim, acho que mudaram bastante também. De novo, eu fico pensando muito nas pesquisas que a gente tem feito ultimamente, né? De se relacionar com o corpo. Bom, agora eu fiquei imediatamente falasse isso, eu fiquei pensando de namorar, né? Pensando da ideia do namoro, da ideia do ficar, do quanto essas coisas mudaram, né? Mas, mesmo que não se entre na questão do namoro, do ficar, nós sabemos, todos nós, a loucura que de uns tempos para cá está sendo a de ser magro, a de ter um corpo que preencha padrões de beleza que exige de todos, mas muitíssimo das mulheres, mas exige de todos, tá sarado, tá com tudo em dia, né? E isso está fazendo com que as pessoas se preocupem muito consigo, olhem muito para si mesmas, se invistam muito nos seus corpos. Muitas vezes de uma forma exagerada e absurda. Qual o papel da mídia nisso tudo, professora? É imenso, imenso. Aliás, eu gosto de chamar a atenção de um ponto que a gente tem usado uma expressão de falar de pedagogias culturais, chamar a atenção de que não é só a escola que educa, uma série de instâncias exercem pedagogias. E talvez uma das mais fortes seja a pedagogia da mídia. Com mídia eu queria dizer de um sentido mais amplo, né? Publicidade, cinema, televisão. E um dos pontos que a gente tem comentado, né, é o quanto a televisão exerce imensos efeitos numa sociedade como a brasileira. Praticamente todo mundo tem televisão ou vê televisão, todo mundo vê televisão de alguma maneira, né? Então, há um processo educativo no sentido, se exercita uma pedagogia, se ensina modos de ser, de estar no mundo, modos de viver. E eu não gosto muito daquela visão assim maquiavélica, que a televisão é maléfica do tempo. Não, tem muita coisa boa nisso aí também. Quer dizer, é importante a gente, enquanto educadora, se dar conta
de que esses espaços da mídia estão presentes, eles nos ensinam a todos a como ser homens e mulheres, a como vivermos, e a escola não pode ficar de costas para isso. Tipo assim, isso não entra na sala de aula. Eu acho que é impossível não dar atenção ao que são os programas infantis ou ao que são as novelas, porque elas fazem parte do cotidiano, né? Quer dizer, a personagem chave de uma novela das 8 é o jeito que ela se vestiu, um negócio que ela enfiou no cabelo. Dita comportamento. Ela dita comportamento. No dia seguinte, as garotas estão usando aquilo. Então, não dá para fazer de conta que isso não existe. Eu acho que o que a gente tem que fazer é exatamente olhar criticamente isso. Como lidar com isso, então? Pois é, eu acho que... Não, de novo, eu não gosto muito dessa impressão de que é maléfica a influência. Não é assim. A televisão ou o cinema, ao mesmo tempo que reflete, ele produz um jeito de ser, um jeito de viver. Então, a única forma da gente lidar com isso é estarmos mais informados, termos um olhar mais crítico diante dessas coisas. E discutir, conversar com a gurizada sobre isso. Eu acho que a gente faz presta um melhor serviço se a gente incorporar na sala de aula um pouco do bate-papo que está rolando mesmo no recreio e se meter nesse bate-papo, menos moralistamente, mas assim, dar os seus palpites e tentar fazer refletir um pouquinho, fazer pensar. Por exemplo, o quanto determinada situação qualquer, eu nesse momento não acompanho novela, mas enfim, determinada situação, a mulher está sendo super submetida, dominada, ralada naquela novela, ou como é que eles estão representando os sujeitos homossexuais numa novela, e chamar atenção o quanto tem de preconceito, o quanto tem de desrespeito. Eu acho que isso é o jeito de lidar, né? Não pode fazer de conta que não existe. De certa forma, a linguagem cinematográfica pode contribuir para isso? Sim, também muito. Eu sou super interessada em cinema. Atualmente, no nosso programa de pós-graduação, tenho trabalhado exatamente com isso, com cinema e sexualidade, porque eu acho que o cinema, bom, historicamente, ele exerceu uma pedagogia muito importante. Para você ter uma ideia, nós fizemos um livro sobre 500 anos de educação no Brasil, publicado no ano de 2000, e eu me dispus a escrever, o capítulo que eu escrevi foi sobre cinema como pedagogia. A ideia é assim, o quanto, principalmente durante o século XX, o cinema ensinou, a palavra ditar é um pouco forte, mas assim, contribuiu fortemente para sujeitos consumirem determinadas coisas, terem determinados corpos, terem determinadas preferências e gostos. Eu acho que hoje o cinema talvez tenha mudado um pouco essa importância, porque a televisão acho que passou na frente. Mas conversando com colegas que trabalham especificamente com cinema, eles têm me chamado a atenção que o cinema está reassumindo esse papel através da televisão, porque a televisão veicula os filmes, né? Então, efetivamente, a linguagem cinematográfica é super importante. Vocês vejam, ver hábitos assim como, por exemplo, fumar. Os filmes dos anos 40 e 50, qualquer ator e atriz estava com cigarro na mão. E era chique fumar. E era ser moderno, era ser um sujeito moderno se fosse um fumante. Isso foi mudando um pouco, né? Atualmente, hoje bem pelo contrário, Pelo contrário. Até quando alguém acende um cigarro, o outro personagem sugere que ele apague o cigarro, né? Mas muitas, por exemplo, a paixão pela velocidade, quanto foi produzida pelos filmes, enfim, há uma série de comportamentos e de jeitos e de gostos, né? Eu acho importante, assim, o que a gente deve gostar, o que a gente deve preferir, que valores a gente deve defender, que são desenvolvidos, evidentemente, na escola e na família, por certo, são, mas a mídia, a televisão, o cinema, eles têm recursos tecnológicos muito extraordinários, né? Então, eles são mais sedutores, e aí os efeitos, de repente, podem ser mais fortes. E de que forma o professor pode usar o cinema, a linguagem cinematográfica em sala de aula? Bom, acho que se a gente tem chance de passar, inclusive, os filmes, e discutir, e ver filmes junto com a gurizada, eu acho excelente. Seria muito bom. E se não tem, eu acho que a gente tem também a possibilidade de discutir o que está
circulando na cidade. Eu acho que, efetivamente, o cinema permite a gente fazer importantes reflexões sobre vários assuntos. Os temas mais tabus estão aparecendo já no cinemão, no cinema comercial. Enfim, eu acho que a gente pode, além de refletir sobre o que ele, como é que ele nos produz, acho que a gente pode usar o cinema, usar mesmo. Professora, como que podemos entender o conceito de sexualidade em relação ao sexo? Bom, aqui, de novo, Suiane, é parecido com o que a gente falou sobre gênero. A ideia é que o conceito de sexo está muito ligado ao biológico. A tendência é pensar sexo como a marcação das diferenças físicas, biológicas entre homens e mulheres. E a expressão sexualidade procura dar conta da forma como os sujeitos vivem, os prazeres e desejos, as parcerias, os arranjos amorosos. Então, envolve linguagem, rituais, códigos, enfim, tudo que a sexualidade é mais do que o que se chamaria o sexo física, biologicamente. Então, o conceito procura dar conta disso. A sexualidade como alguma coisa também socialmente construída, que é vivida diferente de uma sociedade para outra, expressada diferente de uma sociedade para outra, de uma época para outra. Então, é um conceito bem mais abrangente do que o conceito de sexo. E de que forma o professor pode trabalhar com essas perspectivas? Bem, eu acho que também podemos ligar com alguma coisa que a gente já falou antes, né? É que havia uma certa tendência, se nós formos falar só em sexo, a pensar, e a escola trabalhava, digamos assim, na aula de ciências, aparelho reprodutor masculino, aparelho reprodutor feminino e tal. Se nós estamos falando em sexualidade, nós estamos falando como essa questão da vivência de prazeres e desejos, portanto, ele pode ser pensado mais amplamente, discutido, por exemplo, as dúvidas, as questões que a garotada tem, como se aproximar, e como é que vai ser o primeiro beijo, e se eu vou lá dançar, a guria não me dá bola. Questões assim, algo que sai um pouco do biológico, que pense muito mais no social e no cultural. Em casa, professor, os pais, por exemplo, como podem ter esse papo, conversar sobre essas coisas não têm receita. Isso aí realmente não tem receita. Mas a ideia, eu acho que deve estar ficando claro pelas conversas que nós estamos tendo aqui, o quanto essas questões de gênero e de sexualidade, e talvez mais fortemente ainda sexualidade, tem a ver com o jeito que nós nos formamos, tem a ver com as nossas histórias, né? Então, efetivamente, as mudanças são muito rápidas, de uma geração para outra parece que as coisas mudaram muito. Hoje em dia está mais explícito em muitos espaços questões de sexualidade e de gênero. E aí alguns pais e mães se atrapalham, né? Então, de novo, é a mesma coisa. Fica mais fácil se a gente conseguir conversar, se a gente conseguir ouvir a garotada. Talvez uma coisa que a gente tenha que aprender também é de vez em quando dizer eu não sei, sabe? Eu dizer assim, isso eu não dou conta. Eu acho que tem uma coisa que me parece importante colocar para professoras, professores e também para os pais, é uma ideia de modéstia, assim, sabe? Olha, isso eu não sei responder, ou isso eu... Vamos ter que perguntar para outra pessoa, sabe? Porque essa superpotência, eu tenho que responder tudo, às vezes faz com que a gente dê umas respostas estapafúrdias. Eu estou lembrando uma historinha que eu vi me contar uma vez, interessante, que era um quadrinho, é um quadrinho que apareceu num livro de sexualidade espanhol. Então, o pai, pelo jeito, não sei, acho que é uma tradição na Europa, de dizer que as nenéns nascem na alface, uma coisa assim. Então o pai está explicando que os nenéns nascem na alface. O menino está perguntando isso, o papai está explicando. E aí a gente vê o garotinho com um balãozinho daquele de pensamento, ele está pensando um homem e uma mulher transando atrás da alface. Porque as crianças também sabem coisas, elas têm informações a partir de outros lugares. Então, efetivamente, nós não temos que dar todas as respostas. E, às vezes, a melhor resposta é essa, isso aí eu não sei. E como pensar a sexualidade numa perspectiva cultural? Bom, está relacionado com o que eu vinha falando antes, né? Com essa ideia de que a sexualidade também é feita culturalmente, né?
Eu não sei se eu vou dizer uma bobagem, porque a gente mais vê no cinema, não tem nenhuma experiência com esquimós, mas a gente às vezes vê que os esquimós como que roçando o nariz um no outro, como uma forma de expressar, ou ser um beijo. A gente diz isso, não sei nem se é assim ou não é. Então, a ideia de pensar assim, a sexualidade é feita na cultura. Se a história de dizer assim, todo mundo transa igual, não é bem assim, quer dizer, os códigos, o que se diz, como é que se expressa, como é que se chega sexualmente, se aproxima sexualmente, é feita na cultura. E isso, portanto, é diferente de uma sociedade para outra, de uma época para outra, e também é diferente de um gênero para outro. A sexualidade está muito atravessada, a vivência da sexualidade está muito atravessada pela forma como do masculino e do feminino. Se espera um jeito de viver a sexualidade no campo do masculino diferente do feminino. Pelo menos historicamente sempre se esperou assim, né? Então é importante pensar que é cultural realmente, é feito na cultura. E a sexualidade também é pensada nos estudos feministas? Sim. Isso é interessante de pensar, isso é um ponto até bem nevrálgico na história, porque os estudos feministas, efetivamente, claro que sempre se ocuparam do corpo da mulher. E não há dúvida que na busca de que a mulher pudesse usufruir dos seus prazeres e desejos plenamente, uma das grandes conquistas, até é uma conquista do campo da medicina, que é o surgimento da pílula, que desprende a vida sexual da gravidez. Então, efetivamente, isso foi um momento importante dentro do movimento feminista, a possibilidade de que as mulheres também pudessem viver sexualmente viver sua vida sexual sem estar atrelada com a consequência da gravidez, que sempre ficou marcada para a mulher e não para o homem. Então, efetivamente, a questão da liberdade, da vida, do prazer sexual, da maternidade, efetivamente do corpo, também é pensada no campo dos estudos feministas. Mas, mais fortemente, teorias sobre sexualidade têm sido objeto de atenção de grupos sociais que justamente sofreram historicamente subordinação no campo da sexualidade, ou seja, dos gays e lésbicas. Então, no próprio campo dos estudos feministas, as mulheres lésbicas, em dado momento, vão se questionar se as teorias se elas não são definitivamente heterossexuais, quer dizer, as necessidades das mulheres lésbicas, os seus desejos, as suas histórias, as suas inquietações pareciam que não estavam contempladas dentro dos estudos feministas. Então, muitas das mulheres lésbicas começam a chamar atenção para as suas questões. Então, a gente fala, de novo, no final dos anos 60, não só o movimento feminista, mas o movimento do que a gente chama de minorias sexuais. Eu digo minorias entre aspas, porque não é minoria do ponto de vista numérico, é minoria do ponto de vista da forma como socialmente elas são vistas, né? Então, o movimento, e aí surgem os estudos gays, os estudos lésbicos. E mais recentemente, um campo teórico que tem se aberto importante é os chamados estudos queer ou teoria queer. O que é essa teoria, professora? Essa é uma expressão que recém está circulando no Brasil. A palavra queer, em inglês, quer dizer estranho, esquisito, mas também é a forma pejorativa de se chamar os sujeitos homossexuais. Seria o equivalente em português a viado, bicha, né, sapatão, por aí. Quer dizer, é uma expressão pejorativa, é uma expressão pesada. E muitos dos militantes, muitas das pessoas que viviam a condição de homossexual, vão pegar esse termo, que é um termo negativo, e utilizá-lo positivamente. Da mesma forma que o movimento negro fez com a palavra negro. Assim como o movimento negro um dia disse, que a expressão que a gente conhece é em inglês, black is beautiful, né? Quer dizer, o negro é bonito e usa orgulhosamente a palavra negro, dessa mesma forma, esses sujeitos chamados queer, estranhos, esquisitos, vão utilizar a expressão. Então, mas só que ela é uma expressão que ela mais ou menos funciona como uma expressão guarda-chuva, porque ela incluiria gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros e tal, mas ela também tem um sentido político, essa palavra, né? Que é um pouco, são aqueles sujeitos que não desejam ser integrados, enquadrados, não estão assim a fim de que, por exemplo,
de ser incorporados ao conjunto da sociedade, mas é assim, nós somos esquisitos e queremos ficar assim. Por exemplo, a ideia de poder viver a própria ambiguidade do gênero, né? Há muitos indivíduos que propositalmente colocam no seu corpo marcas, códigos de masculino e feminino. Quer dizer, assim, a ideia é ter uma figura um pouco andrógena. Eu não sei bem se é homem ou se é mulher, e o sujeito, ele quer viver isso, essa ambiguidade, né? Então, essa é uma posição política, é uma posição de afirmação dessa transitoriedade e que está sendo chamada como queer, como movimento queer. E isso, efetivamente, como movimento, ele é mais ou menos recente, mas como presença dessas figuras, é claro que elas estão na nossa sociedade, né? Então, na sociedade, estão nas escolas, por toda parte, né? Então, todos esses sujeitos que buscam exatamente transitar de um gênero para outro, de uma sexualidade para outra. Professora, como entender o determinismo da relação sexo-gênero-sexualidade? A ideia fundamental seria o seguinte: isso tem muito a ver com o que os teóricos queer, os estudiosos queer estão trabalhando recentemente. Nós temos a cultura, a sociedade, praticamente supõe que um corpo, ao nascer, seja definido como macho ou como fêmea. Então, o sexo ou é macho ou é fêmea. E a ideia de que essa definição de corpo deve determinar um gênero, ou é masculino ou é feminino. E que deve determinar uma única forma de desejo, que é em direção ao sexo, gênero oposto. Quer dizer, então a ideia que se espera é que o sujeito siga uma espécie de norma, de rota pré-determinada na vida. Que um determinado sexo determina um gênero e determina a sexualidade. Mas nem sempre é assim. As pessoas modificam, ou vivem e podem experimentar formas de viver os gêneros e a sexualidade distintas. Então, essa ideia de exatamente perturbar essa concepção como se a natureza tivesse fora da cultura, não fosse algo inserido na cultura, e como se todos seguissem compulsoriamente a heterossexualidade. Então, a grande discussão mais recente em termos de sexualidade é afirmar que todas as formas de viver a sexualidade são aprendidas, que nenhuma é natural. Então, acho que talvez a afirmação mais polêmica que eu possa dizer hoje é dizer o seguinte, que a heterossexualidade não é natural. Nós não somos naturalmente heterossexuais. Nós aprendemos a ser heterossexuais, nós nos fazemos heterossexuais. E podemos também não ser heterossexuais, ser homossexual, ser bissexual. Então, a ideia é exatamente isso, que a sexualidade, assim como o gênero, é alguma coisa que vai se fazendo ao longo da vida, a partir de muitas experiências, de muitas aprendizagens e, enfim, de muitas situações que a gente mergulha, né? E esse determinismo que nós temos, ele tem sido abalado frequentemente. E quais as conexões possíveis entre a teoria queer e a educação? Bom, aí há um baita desafio, para dizer uma expressão bem gauchesca, né? É muito difícil, porque a teoria queer, ela está trabalhando exatamente com essa ideia do não normativo, com a ideia do trânsito, com a ideia da possibilidade da transgressão das fronteiras de gênero, da transgressão, sair do feminino para o masculino, da transgressão. E a escola é disciplinadora, né? A escola é por natureza, assim, faz parte da escola. A né? norma, a regra. A norma, a regra. Então, é bastante complicado. Eu que tenho trabalhado com teoria queer, eu acho que o que ela tem é o seguinte, o que ela nos traz é uma possibilidade de ser mais, de questionar as verdades. Eu acho que seria esse um ponto importante. Assim, não pensar só em termos de sexualidade, mas pensar mais amplamente. De pôr em questão as verdades consagradas. É a ideia de pensar assim, de que a gente, que nós somos capazes de transitar na vida e que essa mobilidade, a questão da dúvida, trabalhar com aquilo que é impensável, questionar
algumas coisas que a gente toma como assentadas e como naturais e que não devem ser questionadas, isso seria uma boa posição, uma boa atitude para a educação no futuro. Então, o que eu acho que a teoria queer pode ajudar a escola é nesse jeito de se pôr no mundo, mas não necessariamente passar diretamente em termos de sexualidade, porque é um pouco difícil. Eu acho que a gente tem muito a caminhar ainda. Ela é bem instigante, ela é bem perturbadora. Como que o professor deve pensar e agir frente a essa diversidade sexual apresentada no contexto escolar? Existe a necessidade de um estudo específico? Bom, eu acho que a primeira coisa, alguma coisa que a gente até já conversou, acho que talvez no intervalo, é o quanto nós temos que dar conta dos nossos preconceitos. Quer dizer, o quanto nós temos que pensar, quer dizer, essa ideia de diversidade, ela era impensável para muitos de nós, né? Então, acho que uma das formas é exatamente refletir como é que nós nos colocamos sinceramente diante dessas questões. E se dá conta que a gente deixa escapar preconceitos em 1000 situações. Rindo de piada sexista, dando um corta numa criança que está fazendo uma brincadeira inesperada e tal. Então, eu acho que efetivamente a gente tem que se dar conta das suas colocações e já até acrescentando o que tu está falando a respeito de uma formação específica. Eu não acho que precisa ter cursos de formação especificamente sobre isso, mas acho que é fundamental, sim, que essas questões sejam, como eu disse antes, arejadas, discutidas nas escolas, discutidas em casa. Acho que programas como esse são super importantes. E buscar mesmo informação. Está sendo produzido muita coisa boa em termos de livros. Praticamente em todas as universidades brasileiras agora existem núcleos e grupos de pesquisa trabalhando com gênero, com sexualidade. Tem gente escrevendo, tem livro para criança que mexe com isso. E que eu acho que se a gente estiver um pouquinho mais atento, a gente consegue, então, incorporar essas coisas. Então, a minha ideia não é propriamente assim de cursos específicos, mas algo que eu acho importantíssimo aproveitar um programa desse para falar é a importância dessas temáticas estarem nos cursos de formação de professores, integradas no curso de formação. Eu acho que eu trabalho em faculdade de pedagogia, né? Eu acho isso super importante e já está acontecendo. Mas ainda está dependendo muito da boa vontade ou do quanto o professorado, as pessoas que estão lecionando estão atentas. Mas efetivamente é necessário estar nos cursos de formação. O Ministério da Educação tem uma secretaria de diversidade sexual, está trabalhando, está produzindo materiais por aí. Então, as universidades e essa SECAD, que é essa secretaria, tem feito alguns materiais nesse sentido. Então, eu acho assim que já está brotando uma consciência a respeito. E a pessoa que estiver bem intencionada vai ter que sair atrás. O caminho, eu acho que é por aí, mais ou menos por aí. Guaceira, muito obrigada pela sua presença aqui no Nós da Educação. Foi um prazer estar aqui. Espero ter ajudado de alguma maneira. O Nós da Educação termina aqui. As identidades do sujeito se constroem através de múltiplos elementos. Pensar as relações de gênero e a sexualidade humana para além do viés biológico é essencial para desvelar preconceitos e resgatar o respeito à diferença. Até o próximo programa.